Sabe, queridos, festejar a Páscoa é pensar no significado da morte e da ressurreição de Jesus. E eu bem sei que quando nós chegamos nesse período do ano, normalmente nós nos deparamos com algumas perguntas que estão aqui dentro da nossa mente, no nosso coração, e que nessa época aflora de uma maneira um pouco mais aguçada. E é quando nós olhamos para a Escritura que essas perguntas podem ser respondidas. Sabe aquelas situações da vida e perguntas que têm o poder de gerar muitas possibilidades de reações em nós? Quando alguém chega para você, para mim, para qualquer um de nós, e faz aquele tipo de pergunta que você fala, e agora? O que eu respondo? Algumas são bobinhas, são simples, mas nós não sabemos como responder. Por exemplo, quando uma criança bem pequena faz aquelas perguntas que são próprias de criança, e você fala, eu sei responder, mas eu não sei como fazer isso. Já aconteceu isso alguma vez com você? A respeito da fé cristã, alguém já lhe fez uma pergunta simples a respeito de Jesus, a respeito do que significa crer em Jesus, a respeito do que significa ter esse amor que nós temos incontido, sem medidas por esse Cristo Jesus, ou esse carinho e amor que nós temos por pessoas que também amam a Cristo Jesus, e algumas delas nós nem conhecemos, mas sabemos das suas histórias, e nós nos envolvemos com ela, com as nossas orações, e nós não sabemos responder por quê, nós não sabemos dar razões bem precisas destas coisas, mas nós sabemos que essas coisas existem, e elas fazem parte da nossa vida. Anteontem, nós estávamos orando com a nossa irmã Damares, antes da sua cirurgia, uma meia hora, 40 minutos antes da sua cirurgia, e eu vi uma irmã lá também, e ela dizendo que, antes de viajar para cá, o seu patrão, o seu chefe, estava perguntando para ela o que significava aquilo, aquela movimentação de pessoas em oração pela Damares. O que significava aquilo? Era algo que ele não conseguia entender. E ela diz, é muito mais do que você imagina. Essa foi a resposta dela. Ela não sabia dar todas as explicações, a única coisa que ela pôde dizer é que essa coisa que nos move é muito mais do que ele podia imaginar. Ela não sabia responder. Eu e você sabemos responder todos os significados da morte e da ressurreição de Jesus. A amplitude da obra de Cristo na cruz e na sua própria e auto-ressurreição. Existem perguntas que fazem a gente ficar com dificuldade de responder, podemos simplesmente ficar sem respostas, porque muitas vezes nós não temos o que dizer. Nós podemos ter as respostas, mas ficamos com receio da reação das pessoas que ouvem as nossas respostas. Ou nós podemos responder sem pensar e correr o risco de gerar uma crise ou agravar uma crise que já existe. Mas quando o próprio Senhor Jesus trata a respeito da sua obra e da sua ressurreição, Ele trata com uma convicção tamanha, que Ele gerou nos seus discípulos não uma dúvida maior, não uma crise maior, não uma tristeza, mas gerou nos seus discípulos profunda alegria e entendimento do que significava a sua morte e a sua ressurreição. Isso está registrado exatamente nas Escrituras, para que eles pudessem entender e nós também hoje pudéssemos não só entender, mas pudéssemos adorar a Deus nesse tempo de Páscoa. Sabe, queridos, a morte de Jesus havia gerado muitas ansiedades e muitas perguntas nos seus discípulos. Imaginem só aquele homem que andou trazendo após si muitos, em especial entre os seus discípulos,
alguns que ele tratou de maneira diferenciada e deu a eles uma missão e os enviou, lhes deu um apostolado para que eles pudessem lançar as bases da igreja. Estes homens, junto com muitos outros, caminharam com Jesus, ouviram a verdade do reino de Deus, tocaram nele, comeram com ele, dormiram com ele, beberam com ele, viram as suas mãos tocarem no enfermo e eles serem curados, uma perna seca e sem músculo passar a ter músculos, um olho opaco e sem vida, sem claridade, ficar cheio de vida, de brilho e de visão. Alguém que não ouvia, passou a ouvir. Alguém que não tinha esperança, passou a ter esperança. Alguém que estava possuído por muitos demônios e que vivia como o próprio demônio no mundo, causando medo, destruindo correntes, trazendo pavor, sendo amansado como um cordeiro brando, agora testemunhando alegria, libertação e adoração ao Deus da sua libertação. Eles andaram com Jesus, eles viram a Jesus, eles viram o poder de Jesus, eles ouviram a respeito da mensagem de Jesus e o seu coração estava cheio de convicção, cheio de alegria, cheio de adoração, e eles defendiam a Jesus. Eles cuidavam dele, até mesmo não deixavam que as multidões chegassem tão próximo para que ele não fosse desgastado, atingido, machucado, comprometido. Calma, 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 ele vai atender a que ele pode. Eles zelaram por Jesus. Ele era Deus e eles entendiam isso. Mas aquele a quem eles creram foi levado cativo, foi maltratado, foi surrado, levou sobre si chibatas, foi colocado na sua cabeça uma cruz cheia de espinhos. Ele foi colocado sobre uma cruz, cravos nas suas mãos e nos seus pés. Ele foi levantado no madeiro, ele foi humilhado diante dos olhos de todos, e ele expirou, ele morreu, ele deixou de viver, e eles foram embora, e ele colocado numa tumba, numa sepultura. Vocês já imaginaram o que passou na mente desses homens, desses discípulos, daquela multidão que há pouco tempo atrás havia dito: bendito que vem em nome do Senhor? Perguntas, dúvidas, afinal de contas, o que está acontecendo? Todo aquele que era reconhecido como alguém que podia trazer dificuldades para o Império Romano era tratado como inimigo, e Jesus foi tratado como inimigo, foi crucificado como inimigo. E provavelmente os discípulos do Senhor Jesus estavam agora com medo, e esse texto nós vimos que eles estavam fechados no lugar, porque eles tinham medo. Eles estavam com medo de também serem tratados como inimigos do império, porque eles poderiam ser maltratados e mortos à semelhança de Jesus. Eles tinham um sentimento de perda, de alguém que eles amavam, e nós sabemos muito bem o que é o sentimento de perder alguém que nós amamos, que nós confiamos, que nós colocamos sentimento, o coração em cima, que nós convivemos de maneira próxima dessa pessoa. Eles perderam o seu líder, eles perderam o seu mestre, eles perderam aquele que os chamou de amigo, provavelmente eles perderam a sua esperança, e provavelmente algum deles pode ter dito na sua dúvida, na sua angústia, no seu desespero daquele momento: perdi 3 anos da minha vida,
lançando tudo que eu tinha, largando tudo para trás, deixando a minha vida para trás, perdi o meu tempo. Estes homens precisavam entender qual era a estratégia de Deus com a morte de Jesus e com a ressurreição de Jesus. Era uma estratégia que eles não compreendiam e que eu e você também não compreendemos, a não ser que Jesus nos explique. Afinal de contas, por que Jesus tinha que morrer? Por que Jesus tinha que ressuscitar? E é interessante que Deus não deu resposta para aqueles homens, para aquela igreja que nascia, a não ser na hora certa. Eles tinham que passar por aquilo, e Jesus permitiu que eles passassem, porque também Jesus tinha que passar por aquilo, ficar morto durante 3 dias. Qual era a estratégia de Deus? Havia uma sequência, e há aqui nesse texto que nós lemos, conjugado com o texto de Lucas capítulo 24, e você pode deixar esses 2 textos marcados, nós lemos durante a liturgia, Lucas 24, põe um papelzinho lá, e João capítulo 20, e nós vamos olhar quais são as respostas que Jesus Cristo quer trazer para a sua morte e ressurreição, para as dúvidas que há no coração das pessoas que não entendem isso. Após o advento da ressurreição, Jesus trata essas ansiedades e essas dúvidas dos seus discípulos e aponta para a expectativa que ele tem para a vida dos seus discípulos. Aqui nesse texto da Escritura, eu vou tentar ser o mais breve possível. Nós vamos encontrar pelo menos seis aparições de Jesus, que são registradas nos Evangelhos. É claro que em outros textos nós vamos encontrar mais argumentação ou citação das aparições de Jesus. O próprio apóstolo Paulo fala um pouco dessas aparições. Ele diz que Jesus apareceu para mais de 500 pessoas. Isso é fantástico. Mas aqui nesse texto direto, desse texto do Evangelho, eu vejo o Senhor Jesus tratando as ansiedades dos seus discípulos, daqueles que ele tinha uma missão especial para a vida deles como discípulos. E ele vai aparecer a estes. E em cada uma delas, nós vemos Jesus resolvendo dúvidas, trazendo resposta, resgatando a esperança, resgatando a convicção. A primeira aparição que nós encontramos no texto foi a aparição ou aparecimento que Jesus teve diante de uma mulher chamada Maria Madalena. João capítulo 20, diz o texto que ela foi ao sepulcro. Interessante, ela teve interesse de ir ao sepulcro. Fazer o quê? Não sabemos. Não era costume dos judeus fazer orações por mortos. Eles não tinham esse hábito de orar por mortos. Esse é um hábito, entre aspas, de uma linha cristã, mas não do judaísmo. Eles sabiam muito bem que a morte era alguma coisa traumática, dura, terrível, mas ela vai por zelo. Ela amava o Senhor Jesus, ela era como um discípulo do Senhor Jesus, e diz o texto que ela ficou muito espantada, porque ao chegar naquele lugar, ela viu a pedra revolvida, ela viu que Jesus não estava ali, ela contemplou um quadro que trouxe para ela extrema ansiedade. Mas o que me chama a atenção nesse texto, queridos, é o fato do Senhor Jesus ter resolvido aparecer em primeiro plano. A primeira pessoa que vai contemplar o Senhor Jesus depois da ressurreição não foi Pedro, não foi nenhum dos outros discípulos do Senhor Jesus, mas foi uma mulher. Isso te fala alguma coisa? Na cultura judaica, e aquela era uma cultura judaica, mulher não tinha vez
Desculpe, a expressão não tinha vez. Ela não era considerada tão importante assim. Infelizmente. Era algo tão sério que uma mulher, ela não poderia ser considerada, por exemplo, num julgamento como testemunha. O testemunho dela era sempre menor. Se algum homem dissesse alguma coisa que contradissesse ela, dissesse o contrário, ela era desconsiderada. E a primeira testemunha que Jesus resolveu ter era uma mulher. Quebrando paradigmas. Um paradigma judaico e um paradigma que também era romano. Uma mulher não deveria ser usada como testemunha. Contudo, mais do que isso, uma das primeiras respostas que o Senhor Jesus traz é que Ele é redentor, e Ele é um Deus que conviveu, e é um Deus que convive com aqueles que Ele resolve conviver, e trazer suas respostas e a sua graça a quem Ele resolve amar. E isso não tem a ver com raça, não tem a ver com gênero, não tem a ver com cor, não tem a ver com intelecto, tem a ver com a sua vontade, tem a ver com o seu amor, tem a ver com a sua misericórdia. Porque Deus, quando resolve se manifestar, se revelar, se apresentar como Deus vivo e convencer a um homem de quem Ele é, Ele o faz. Quando o Senhor Jesus está ali e aquela mulher olha para Jesus, ela pensa: é o jardineiro, ou o seu jardineiro, afinal de contas foi o Senhor quem tirou o corpo dele daqui, ou porventura o Senhor sabe onde colocaram o corpo dele? E Jesus falou com ela, e a palavra de Deus diz que quando o Senhor Jesus falou com ela, essa mulher logo compreendeu que era o Senhor Jesus. Olhem só o texto diz que ela chama ele de Raboni. Ela sabe que ele é o Deus, ele se revelou a ela, quebrou tudo, todas as referências, e uma delas extremamente importante era de que ele é o Deus de quem Ele escolheu ser Deus, no sentido de Salvador. E essa é a primeira resposta da ressurreição que nós entendemos. Até aquele momento havia alguns parâmetros e eles foram quebrados. Segunda aparição do Senhor Jesus. Diz o texto que Jesus vai aparecer aos discípulos. Esse texto de João capítulo 20 não nos fala a respeito disso, mas se você for em João capítulo de número 24, você vai perceber isso comigo. Do verso 13 em diante, diz o texto que naquele dia estavam 2 dos discípulos do Senhor Jesus andando pelo caminho da aldeia chamada Emaús, distante de Jerusalém, 70 estádios. Iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Eles estavam atônitos, eles estavam ansiosos, eles estavam tristes, eles estavam sem resposta. E quando o Senhor Jesus chega perto deles, e ele pergunta: o que está acontecendo? E eles fazem uma colocação muito interessante no verso de número 18. És o único, porventura, que tendo estado em Jerusalém, ignora as ocorrências destes últimos dias? Aí Jesus disse: quais? E diz o texto que eles explicaram. E eles falaram para o Senhor Jesus o que havia acontecido a respeito do Jesus, o Nazareno, varão profeta, que era poderoso em obras, em palavras, diante de Deus, diante de todo o povo, como os sacerdotes o pegaram, o maltrataram, o escorraçaram, levaram-no à morte, à cruz. E mais do que isso, eles falam das ansiedades dos seus corações. Aqueles homens demonstraram qual eram as dúvidas que eles tinham
diante da morte do Senhor Jesus. No verso de número 25, nós encontramos a resposta do Senhor Jesus. Então lhes disse Jesus: ó tolos, nécios e tardios de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E diz o texto que Jesus começou por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sabe como Jesus respondeu aos discípulos as dúvidas que eles tinham a respeito da morte e ressurreição? Ele pegou a Bíblia e explicou a Bíblia para eles de novo. Olha os profetas. Os profetas falam sobre o Messias Redentor. Lá em Isaías fala a respeito do sofredor, da ovelha, que como muda foi ser morta e levada e tosquiada, foi moída por causa dos nossos pecados. Ele deve ter pegado cada um desses textos, e diz o texto que ele começou de Moisés, e foi discorrendo tudo, para aqueles discípulos que sabiam a respeito dessa mensagem. A resposta que o Senhor Jesus traz aos discípulos no caminho de Emaús, é a resposta da palavra de Deus. Isso para nós é muito elucidativo, amados, porque muitas vezes nós não falamos e não valorizamos muito a Páscoa, o significado da morte do Senhor Jesus, porque nós não nos preocupamos em compreender com profundidade o que isso significa na palavra de Deus. Porque se nós compreendêssemos o significado da Páscoa, a Páscoa teria um brilho muito maior do que tem para nós individualmente e para nós como igreja do Senhor Jesus, como para aqueles discípulos também. Convinha a Jesus ser moído pelos pecados. Ao invés deles ficarem duvidando da importância daquilo, eles deveriam estar dizendo: oh Senhor, muito obrigado, apesar de toda a dor que sofremos, saber que o verdadeiro Cordeiro do Senhor veio e morreu em nosso lugar. Mas eles não compreendiam aquilo. Eu vou usar uma expressão muito antiga, mas muito fácil de ser compreendida: a ficha ainda não havia caído. A linguagem de Deus não havia entrado na mente dele, no coração deles, ao ponto deles compreenderem que a morte era importante. E a resposta do Senhor Jesus é: nada está errado, tudo o que aconteceu estava previsto. Esta é a estratégia do Pai. Ah, que maravilha! Logo depois, diz o texto, que eles entenderam que era o Senhor ressuscitado que estava com eles, e eles disseram: mas como nós fomos tolos mesmo. Ele chamou a gente de tolos, e nós somos tolos mesmo. Como é que nós não percebemos que era Ele falando conosco? Porque o nosso coração queimava enquanto Ele estava conosco. Enquanto a palavra de Deus e o Deus da palavra está falando ao coração dos homens, o coração dos homens ferve. E eu creio, irmãos, que esta resposta é fundamental para nós. A resposta, através do entendimento do significado da morte e ressurreição de Jesus, na medida em que estudamos e nos aprofundamos ainda mais na palavra de Deus. Terceira aparição. O texto de João capítulo 20, verso de número 19, vai nos dizer que ao cair da tarde naquele mesmo dia, o primeiro dia da semana, trancadas as portas da casa onde estavam os discípulos, porque estavam com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio deles e disse-lhes: paz seja convosco. O que significa isso?
Porque Jesus disse para eles: paz seja convosco. Ah, pastor, ele diz isso porque era costume naquela época dizer: paz seja convosco. E eu quero te dizer: não era. Não é por isso. Nós temos que entender o contexto, e é mais do que isso. Lembrem-se, o texto está dizendo que eles estavam trancados, estavam com medo dos judeus, porque os judeus haviam entregue Jesus para os romanos, e eles podiam fazer isso também com eles. Eles estavam com medo, havia temor no coração deles, havia ansiedade no coração deles, medo de morrerem, medo de serem maltratados, escorraçados. Eles estavam totalmente perdidos. Havia no coração deles não paz, mas temor, ansiedade, terror. E o Deus da paz chegou diante deles e diz: que a paz esteja convosco. Somente um poderia trazer paz para o coração deles naquele momento: Jesus. Ninguém mais. Os discípulos não podiam resolver isso sozinhos. Somente o Deus verdadeiro poderia, no meio daquela ansiedade profunda, daquela tristeza e medo profundo, chegar e não só dizer: paz esteja convosco, mas ser a própria paz ali no meio deles, e ser a paz no coração deles. Eles estavam angustiados, e Jesus está dizendo: paz seja convosco. E é exatamente esse um dos significados mais importantes da ressurreição, irmãos: paz. Você tem medo de morrer? Você tem medo da morte? Do que ela significa? Você tem medo da doença, do inimigo, de Satanás, das maldades dele? Você tem medo do mundo? Você tem medo do seu próprio coração e das ciladas que muitas vezes o seu coração faz contra você mesmo? Eu sei que em alguns momentos isso nos aflige, como afligiu aquilo, e o que o Senhor Jesus está trazendo para eles é que a sua morte e a sua ressurreição traz para os homens que vivem o terror da morte, de tudo aquilo que pode levar à morte. A morte e a ressurreição de Jesus traz para nós, apesar das adversidades da vida, paz. A resposta de Jesus é: paz esteja convosco. Isso precisa ser compreendido por nós. Hoje é dia de entendermos a paz. Hoje é dia de glorificarmos a Deus por causa da paz. Hoje é dia de vivermos a paz de Deus. Porque ninguém mais pode nos dar esta paz. A paz que o mundo nos dá é fajuta, é falha, acaba, se perde. Qual é a paz que você tem? A sua formação acadêmica? O seu dinheiro no banco? A paz que você tem, aquela que você construiu, é uma cerca elétrica na sua casa? A paz que você construiu é a família que você acha perfeita, mas que você pode ter certeza é formada por pecadores como você, e que no devido tempo essa paz familiar vai ter momentos de crise. Saiba de uma coisa: somente Cristo pode, com a sua morte e a sua ressurreição, trazer para você e para mim, hoje, uma paz, e eternamente uma paz, que ninguém pode nos tirar. E Páscoa significa paz, conquistada por Cristo. Estão agitados? Paz seja convosco. Só que Jesus não apareceu só aos discípulos. Faltou um deles.
Os discípulos estavam ali, mas Tomé não estava. Esse homem não estava presente. E Tomé vai demonstrar algo comum nos dias de hoje, queridos, muito comum. Tomé é um homem contemporâneo, é um homem do século 21, sabiam disso? Ele é muito moderno. Tomé é um homem moderno, é um homem da experiência. Tudo tem que ser na razão e na lógica. Tudo tem que ser testado, tem que colocar no laboratório, tem que pegar e ver, tenho que ver se fazendo as contas está tudo certinho. Eles chegam e dizem: Tomé, você não estava aqui, Jesus veio. Não dá para acreditar não, peraí. O texto no verso 24 em diante diz que Tomé diz: olha, peraí, se eu não vir nas suas mãos o sinal dos cravos, e não puser o dedo ali no seu lado como nos cravos, de modo nenhum eu vou acreditar. Não tenho essa disposição. Esse é o mundo contemporâneo, queridos, exatamente o mundo onde nós vivemos, da razão. Tomé era um homem contemporâneo. Tudo tem que ser provado pelas evidências testadas. Sempre existiu, queridos, e sempre existirá aqueles que tratam a sua relação com Deus a partir das evidências que Ele precisa ter. Deus precisa me provar que Ele é Deus, Deus precisa me provar que Ele me ama, Deus precisa fazer isso, e se Deus não fizer isso, eu não acredito nele. E aí Deus faz. Ele diz: mas tem mais uma prova, me prove mais uma vez, Deus, agora o que eu estou precisando é isso, e se o Senhor não fizer isso, eu vou duvidar do Senhor. Senhor, faz isso para que eu possa crer em Ti. Nós vivemos nesse tempo, nós vivemos no mesmo tempo de Tomé, diferente? Não, a mesma coisa, um coração da incredulidade. Muitos são aqueles que têm uma fé dependente de provas e não das promessas e das esperanças que estão reveladas na palavra de Deus e na obra realizada na cruz e na ressurreição. Sabe qual foi a resposta de Jesus para Tomé? Vem cá, Tomé. Põe um dedo aqui. Enfia o dedo aí. Vem cá, Tomé. Olha aqui o rasgo. Põe o seu dedo aí. Gostou? Diz o texto que quando ele faz aquilo, quando Tomé faz aquilo em Lucas capítulo de número 24, diz que aquela atitude fez com que ele cresça em Jesus. Algo fantástico, né? Aquele homem viu que era verdadeiramente Jesus. Mas Jesus disse para ele: bem-aventurados são aqueles que não veem, mas creem. E Jesus faz algo mais. Diz o texto aqui em Lucas, como também em João, que Jesus mandou trazer pão e mandou trazer comida, e diz o texto que Jesus sentou com eles e comeu e bebeu com eles. Fantasma, ghost, fantasminha camarada, não come e não bebe, não tem corpo. Jesus disse para ele: olha, não é como alguns estão dizendo por aí não, traz a comida aí que eu vou me empanturrar com vocês, vou me alegrar com vocês, vou comer com vocês. E essa foi a resposta do Senhor Jesus: eu sou de verdade, mas você tem que crer que eu sou de verdade, não porque você toca, não porque você me testa, mas porque eu sou quem eu sou.
porque eu sou verdadeiro no meu testemunho, eu sou verdadeiro nas minhas promessas, eu sou verdadeiro no meu poder, eu sou verdadeiro no meu propósito. Eu morri e eu ressuscitei porque eu te amo e porque eu fiz isso ser assim. E não é porque você me testa que eu sou quem eu sou, não é porque você me testa que eu valho porque eu valho a pena, porque eu resolvi ser Deus. É isso que o Senhor Jesus estava dizendo. E na Páscoa, irmãos, é tempo de nós cremos nesse Deus porque Ele é Deus, é tempo de cremos nesse Deus porque Ele fez a obra, e mesmo que eu não tenha estado lá, não tenha visto essas coisas, eu acredito porque Deus é verdadeiro e tem demonstrado na prática o seu amor por mim. Quantos programas de televisão você viu esses dias, de pesquisadores procurando túmulo, procurando evidências dos lençóis e dos panos que encobriam Jesus? Viu algum? Alguém aqui chegou a ver essa semana alguma coisa assim? Eu mesmo vi. As pessoas andam buscando estas coisas para acreditarem. Eu assisti um muito interessante sobre o tão famoso sudário. Já ouviram falar? Do Santo Sudário? Muito interessante, History Channel. Muito interessante. E aí eles chegaram à conclusão de que aquilo realmente prova que havia uma pessoa embrulhada, que isso, que aquilo, e os historiadores e alguns pastores falando, tem até o Tim Keller falando lá, naquela coisa toda. Aí chega no final, na hora de fechar o programa, a última palavra de um indivíduo, ele diz que fica então claro para nós a evidência da ressurreição, mas não necessariamente a evidência física de uma ressurreição, mas de uma ressurreição verdadeira, que se dá no coração dos homens. Eu falei, pronto, estragou tudo. Jesus ressuscitou de verdade. Não é esse negócio de nascer no coração das pessoas. Ele saiu da tumba mesmo. E Ele está nos céus com o corpo, na presença do Pai. Quinta aparição. Jesus apareceu a 7 discípulos no mar da Galileia. Você vai encontrar isso aqui em João capítulo 21, a partir do primeiro verso. Esses discípulos estavam voltando à vida normal. O que é voltando à vida normal? Eles eram pescadores. Sabe o que eles foram fazer à noite? Adivinha? Pescar. Não é? Pescador gosta de pescar à noite. Eu não entendi muito ainda. Parece que é bom mesmo pescar à noite. É isso, pescadores? É, Abel? É bom pescar à noite? Deve ser. Deve dar certo. Eu sei que o Jacó gostava de pescar à noite. Eles estavam pescando, só que essa era a vida comum deles, eles viviam disso. Eu fico imaginando, eles foram pescar só para divertir, ou eles foram pescar porque eles eram pescadores e precisavam viver disso? É muito provável que eles estavam fazendo isso porque eram pescadores, isso fazia parte da vida deles. Jesus já foi, tudo que tinha que experimentar foi maravilhoso, mas agora vamos voltar à nossa vida, não é? Vamos viver a nossa realidade. E mais uma vez Jesus mostra que estava com eles como antes. E ele chega na borda e diz: ei, e aí? Tudo bem aí? E eles: tudo bem. Só que eles a princípio não conseguem entender quem é aquele que está conversando com eles. Mas as coisas vão clareando da madrugada, e Jesus está na praia, e Jesus diz: e aí, vem, traz um pouco de peixe. Olha, nós não estamos com muito peixe. Jesus falou: não, lança aí a rede à direita do barco e vocês vão achar peixe. E eles jogaram, e aconteceu um milagre. Eles não tinham pegado nenhum peixe, experientes.
usar a expressão de menino, macaco velho sabe como fazer a coisa, não tinham pegado nenhum peixe. Jesus mandou eles jogarem do lado direito do barco, e saiu peixe pra caramba, mais de 150 peixes, isso é muita coisa, é muito mais peixe do que dá no lago do João, da Leolair, né, João? Muito peixe. E Jesus disse para ele: traz aí alguns peixes. Mas ele já tinha uns peixes preparados ali, pão, para que eles pudessem comer com ele. Sabe qual foi a resposta de Jesus para aqueles homens? Foi uma resposta a partir de um milagre. Jesus fez um milagre com uma pescaria farta. E diz o texto, em João capítulo 21, verso 12, de que os discípulos não ousavam perguntar se ele era Jesus. Eles sabiam que ele era Jesus. Eles não iam bancar o tolo de dizer, afinal de contas, será o Jesus? Eles haviam convivido com Jesus e visto Jesus fazer milagres, de poucos peixinhos fazer muitos peixes, de poucos pãezinhos fazer muitos pães. E agora Jesus faz com que hajam muitos peixes de novo, e eles sabem, é Jesus. Queridos, eles já tinham visto a Jesus. Jesus já havia conversado com eles. Pela segunda vez, Jesus esteve com eles, e Tomé, eles viram os buracos. Eles viram Tomé se agachando diante de Jesus, e se humilhando diante de Jesus, e adorando a Jesus. E agora de novo, eles estavam ali sem saber se aquele era Jesus. E Jesus diz, eu sou mesmo, está aqui, ó, estou fazendo um milagre. Queridos, Deus responde e continua respondendo ao seu povo, fazendo coisas maravilhosas, como fez naquela época. Essa é uma forma de Jesus responder a nós, fazendo milagres. Nós temos um grupo de irmãos que estão indo para Parintins e aquela região agora, para pregar o Evangelho. Se eles não estiverem esperando o milagre acontecer ali, não vai não, viu, Hugo? Deixa seu grupo aqui. Sabe qual é o maior milagre que existe na vida de um homem? Ter o seu coração de pedra transformado em coração de carne, e ser tocado pelo Espírito, e o homem que não conhecia a Cristo, conhecer a Cristo. Estamos orando para esse milagre acontecer. Mas existem tantos outros que Deus tem feito por aí. E o milagre de Jesus está morto e reviver, de morrer livremente, de viver livremente, e agora mostrar que isso tudo aconteceu continuando a fazer a sua obra milagrosa no meio do seu povo. Essa é uma forma do Senhor Jesus nos responder do significado da Páscoa. Esse é o Deus que continua fazendo milagres a favor do seu povo, transformando vidas, resgatando almas, trazendo alegria onde existe tristeza. E mais do que isso, no verso de número 48 e 49, diz o texto de Lucas, capítulo 24, diz o texto que Jesus os tinha como testemunha das coisas. Jesus não fez aquelas obras todas na vida dos seus discípulos e ao redor dos seus discípulos, simplesmente para eles falarem, ai que delícia, que experiência gostosa. Jesus diz, vocês são minhas testemunhas. Sexta e última aparição. O texto diz que Jesus apareceu aos seus discípulos na ascensão. Lucas capítulo 24, a partir do verso 50 até o verso 53. Texto que nós lemos durante a liturgia. É dito que Jesus levou os seus discípulos para Betânia, ergueu as suas mãos, abençoou os seus discípulos, e aconteceu que enquanto estava abençoando os seus discípulos, ele ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. No livro de Atos, capítulo 1, é dito que o Senhor Jesus foi assunto aos céus na presença dos...
o registro da ascensão do Senhor Jesus, tanto aqui quanto no livro de Atos, Jesus traz aos seus discípulos uma orientação para que eles pudessem ser suas testemunhas segundo o poder do Espírito Santo. Lá em Atos, antes de Jesus ser assunto aos céus, ele diz: todo o poder vai ser dado a vocês, quando vir sobre vocês o Espírito Santo, e vós sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como na Judéia, na Samaria, e até aos confins da terra. Essa foi a última das respostas do Senhor Jesus para os seus discípulos. Eles já estavam começando a ter a vidinha deles, e Jesus diz: ei, peraí, eu mudei a vida de vocês, é para ela continuar mudada, transformada. Eu não fiz vocês pescadores de peixes, eu fiz vocês pescadores de homens. Eu estou dando para vocês a promessa do Espírito. Há algo importante no texto de Lucas, que é a restauração daquela alegria que eles haviam perdido. Olhem comigo aí no verso de número 52, diz assim: então eles, depois de Jesus ter abençoado-os e ter ido para o céu, diz o texto, então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo louvando a Deus. Lembra o que aconteceu quando Jesus ressuscitou? Onde estavam os discípulos? Escondidos, tremendo de medo, ansiosos, cheios de perguntas e de dúvidas, sem respostas, sem saber quem eles eram e o que iriam fazer nas suas vidas, porque 3 anos haviam passado sem eles fazerem o que faziam antes. Totalmente tristes. Jesus ressuscitou, trouxe todas as respostas que eles precisavam, foi para os céus e diz: eu estou indo, mas vocês ficam com o Espírito Santo, que é o poder com vocês, para que vocês possam fazer aquilo pelo qual eu vim, morri e ressuscitei. Eles compreenderam plenamente o significado da morte e ressurreição de Jesus. O que aconteceu no coração deles? Quando Jesus trouxe a resposta para eles, diz o texto, que eles tiveram a restauração da alegria, da confiança e do ministério cristão. A partir do momento que eles tiveram todas as suas dúvidas tratadas e sanadas por Jesus, eles ficaram felizes de novo. E o medo foi embora. Para onde eles voltaram? Para Jerusalém. Onde é Jerusalém? O centro do judaísmo. E diz o texto que eles iam sempre no templo. Para fazer o quê? Louvar a Deus por causa de quê? Porque Jesus morreu e porque Jesus ressuscitou. Não importa o que vocês vão fazer comigo, não importa as dificuldades do mundo, não importa as mazelas de Satanás, não importa as mazelas do meu próprio coração, não importa as dificuldades de ser crente no mundo de hoje, não importa, o que importa é que eu sou servo do Senhor Jesus, a minha alegria está nos céus, está dentro do meu coração, o Espírito Santo habita na minha vida, e a minha alegria significa proclamar a Cristo como Salvador, o Cristo que veio, que morreu pelos meus pecados, o Cristo Jesus que vive na minha vida, e o Cristo que eu vou viver com Ele eternamente nos céus. Isso é a alegria da Páscoa, essa é a alegria do povo de Deus. E se em algum momento eu perder isso, eu perdi todo o significado da obra de Cristo, tudo. De maneira prática, queridos, de maneira aplicada, a ressurreição não foi planejada pelos discípulos, ela não foi planejada pelos profetas ou pelos sacerdotes, mas por Deus e na eternidade. Seguiu um caminho estranho, cruento, dolorido, mas amoroso, resgatador e transformador. Aquela cruz,
Jesus venceu o pecado, a culpa, o mundo, o diabo. E na sua ressurreição, Ele venceu a morte. Temer o quê? Mas Ele planejou assim. Estranho, né? Era a demonstração cabal e final do amor eficaz de Deus por cada um de nós. Tudo foi derrotado por Cristo Jesus. E agora a vitória de Cristo Jesus é a nossa vitória. Concluindo, eu concluo com uma pergunta, difícil de ser falada e talvez difícil de ser respondida. Como que eu e você hoje vivemos a Páscoa? O que você festejou? E como? Como estamos vivendo hoje como cristãos? Somos vitoriosos ou somos fraquinhos e derrotados? Somos fortes pelo Espírito de Deus e fortalecidos pela graça de Deus? Ou somos enfraquecidos nesse mundo cheio das artimanhas de Satanás? Somos convencidos da verdade de Deus que nos alegra? Ou somos um povo medroso do gueto, da mentira e do engano? Nós somos o povo que pagamos o preço? Ou somos aqueles que negam o valor da cruz e da ressurreição de Cristo? Essa pergunta é para você e para mim. E essa resposta é individual. Vamos orar.